Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer muito grande estar aqui. Um prazer e um desafio. Eu confesso para vocês que é a minha primeira live, essa inovação da tecnologia que, num momento difícil como esse, está nos reaproximando. Eu sou o Vandirlei, sou colaborador do Lar Espírita União, e hoje estou aqui para dar andamento a esse projeto bem bacana, muito bacana, que a casa está promovendo, a respeito do Setembro Amarelo, mês destinado ao debate, ao conhecimento e à prevenção do suicídio. O meu tema hoje é saber ouvir, um gesto de amor que valoriza a vida. E no decorrer da minha apresentação, eu vou procurar entregar para vocês esse instrumento utilizado por um trabalho muito bacana no União Provida. Na semana passada nós já tivemos a live do Wagner. Ele falou sobre, o tema foi, este livro salvou minha vida. E ele conta a história de um personagem que, ao ler o Livro dos Espíritos, ele tomou uma decisão bem importante que acabou salvando a vida dele. No dia 17 nós teremos com o Vitor o tema Escuridão na Aurora da Vida. Por que o suicídio no auge da juventude? No dia 24, o nosso decano Sérgio, com o tema Viver Bem é Preciso. O atendimento fraterno, espírita, colabora com a vida. E para aqueles que ficarem com perguntas e quiserem participar do debate, as perguntas serão anotadas no decorrer das apresentações. E no dia 1º de outubro, uma quinta-feira também, no mesmo horário das 8 horas, haverá uma mesa redonda virtual e os palestrantes, os expositores desse mês, do Setembro Amarelo, responderão as perguntas. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma experiência muito bacana no União Provida, que é uma entidade sem fins lucrativos que visa prestar apoio às pessoas por meio do desabafo. Tenta levar o alívio emocional às pessoas que estão angustiadas por meio do desabafo, levando um alívio emocional. É uma entidade que, tal qual o CVV, o Centro de Valorização da Vida, para realizar esse trabalho, usa de uma metodologia trazida da psicologia, que é a abordagem centrada na pessoa. O saber ouvir, ele não é exatamente um tratamento. Ele é um paliativo utilizado naquele momento de estresse extremo, quando as pessoas procuram alguém para desabafar. A ciência e a psicologia, sim, utiliza a abordagem centrada na pessoa como um tratamento. E o saber ouvir é extraído dessa metodologia. Para quem tiver interesse, o União Provida e achar que pode precisar do trabalho dos voluntários, o União Provida ele está na rodoviária de Porto União, na rua Frei Rogério 171. Tem um telefone fixo para atendimento, que é o 3523-7217. 3523-7217. Também faz atendimento via WhatsApp, 42-9138-1467. 9138-1467. Para vocês terem uma ideia, em relação a atendimentos do União Provida, de setembro de 2017 a junho de 2020, houve 688 atendimentos. 688 atendimentos. Desses quase 700 atendimentos, 140 ideações suicidas. Então, a ideação suicida e o suicídio é uma problemática que está ao nosso redor. E nós vamos falar um pouco do instrumento utilizado pela União Provida quando procurado por pessoas que estão em estresse emocional. E antes de começar a falar exatamente sobre o trabalho do União Provida e a metodologia empregada, eu quero lembrar que nós vivemos sob as leis divinas. E dentro das leis divinas nós temos a lei de sociedade. O que é a lei de sociedade? É a lei que nos coloca em posição, em tratamento no dia a dia com as outras pessoas. Nós, seres humanos, enquanto encarnados, não temos medida sem o convívio com as outras pessoas. Partindo desse princípio, ou dessa máxima, desse fundamento, nós entendemos que os relacionamentos, eles são de vital importância.
E dentro dos relacionamentos, a comunicação ressalta a sua importância também. Só que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a comunicação ela não é positiva, ela não é efetiva. E por que isso acontece? Por que as pessoas não se comunicam devidamente? Se é uma lei que nós temos que conviver com as outras pessoas, por que essa dificuldade de comunicação? Por que eu tenho medo de expressar os meus sentimentos? Já pensaram sobre isso? Eu tenho medo de falar sobre os meus sentimentos, de dizer quem eu sou, inclusive para mim mesmo, porque as outras pessoas podem não gostar. E eu tenho medo de perder esse relacionamento, de ser diminuído. E às vezes, esse meu único relacionamento com o qual eu não consigo me expressar é a única coisa que eu tenho. Então eu não me expresso, de medo de perder essa pessoa. Ou esse convívio, medo de perder aquilo que as pessoas pensam de mim. Me enclausuro em mim mesmo. E se eu não consigo me expor, eu me refugio em papéis. Eu finjo ser. Me refugio em jogos, em máscaras. Às vezes, nós mostramos ser aquilo que nós não somos. E um relacionamento só será bom se for boa a comunicação. O que eu sou será determinado por meus relacionamentos. Ser o que realmente eu sou, ou seja, dizer o que realmente eu sinto, é falar honestamente. E isso será determinante para a minha felicidade, para o meu bem-estar do dia a dia. Falar honestamente, pensar, julgar, expressar o que eu sinto, o que eu julgo, o que eu sinto, é valorizar a mim mesmo. Todos nós somos uma semente que tem todas as qualidades para florescer. A capacidade divina que nos é colocada, ela é apta para nos levarmos ao progresso moral, intelectual e à felicidade prometida. No entanto, às vezes o ambiente não permite. E o ouvir as pessoas com honestidade, com atenção, com empatia, retira do ambiente esse obstáculo, proporcionando um bem-estar emocional. Se a comunicação entre as pessoas é boa, o que nós obtemos? Um relacionamento autêntico, onde temos definidas as identidades das partes. Cada um é o que realmente é. Obtemos maturidade, pois se eu me comunico, eu me compreendo e eu posso mudar aquilo que eu entendo que não está correto. Mas se eu não expresso o que sou, as emoções que eu tenho, eu não consigo esse reflexo para corrigir a minha caminhada. E então me refugio nas máscaras, nos jogos e nos relacionamentos difíceis. Então, nesse contínuo, às vezes o suicídio, ele pode ser interpretado como um gesto extremo de comunicação. Ora, nós não falamos que vivemos em sociedade, que vivemos em relacionamento e que a comunicação é importante para os relacionamentos. Quando eu não consigo me expor, eu ajo, eu me sinto como uma panela de pressão emocional e às vezes o suicídio, ele passa pela mente das pessoas ou pela minha própria mente como uma ação, como um gesto extremo de comunicação. O suicídio também pode ser um gesto extremo de agressividade, ódio, contra o ambiente, contra alguém ou contra mim mesmo. As pessoas, para vocês terem uma ideia, que buscam o apoio no União Pro Vida ou no CVV, sobre o que elas falam? Elas falam sobre medo, falam sobre solidão, falam sobre angústia, abandono, culpa. Falam de saudade, remorso, tristeza. Falam de desilusão. Alguém já tentou falar sobre isso? Alguém já sentiu isso? Alguém já veio com você tentando falar sobre isso?
Essas pessoas que procuram esse trabalho voluntário, elas não têm com quem conversar. E pensam muitas vezes em suicídio. Pois a pessoa que pensa em suicídio, ela é solitária, até mesmo na multidão. Ela tenta comunicar essas angústias todas que eu falei, seus medos, suas apreensões, sua tristeza, sua solidão, e não encontra atenção. Quais os sentimentos que podem estar presentes em alguém numa situação extrema como essa? Antes de entrar nesse assunto, nesse próximo passo, eu me lembrei de um atendimento que eu fiz para uma outra pessoa idosa, quase 90 anos, praticamente 90 anos, descendente de europeus, que vivia sozinha. E ela contou que sobreviveu, podemos dizer assim, sobreviveu a 2 relacionamentos, um relacionamento primeiro muito conflituoso, onde teve vários filhos, um segundo relacionamento que foi mais amoroso, embora não tenha durado muito, pois o cônjuge faleceu muito cedo. E a grande angústia que ela vivia naquele momento, ela me confessou, foi de viver sozinha, não tinha com quem conversar, não tinha com quem desabafar, não tinha com quem expor suas angústias. E ela, inclusive, tinha que deixar com a vizinha a pensão que recebia, porque o filho de 53 anos, quando a visitava, entre aspas, lhe furtava o seu salário. É isso que nós ouvimos nesse trabalho. E o que uma pessoa sente, o que ela pode estar sentindo quando ela tem a ideação suicida? O primeiro sentimento que nós podemos elencar é de ambivalência. O que é ambivalência? É você querer fazer algo e querer ao mesmo tempo outra coisa. Uma das leis divinas é a lei de preservação. Nós temos instintivamente em nosso ser o querer viver, o querer preservar-se. Mas uma pessoa com ideação suicida, ela pensa em extinguir a sua vida, indo exatamente contra esse sentimento inato de preservação. Ela quer matar a dor, mas ela não quer morrer. Mas entende que o suicídio pode ser uma solução para a dor que ela está sentindo. Então, isso nós chamamos de ambivalência. Solução, entre aspas. A pessoa que pensa em suicídio, que está nessa situação, ela está em busca de atenção. Ora, se ela não encontra no ambiente em que vive a atenção de que ela necessita, ela passa a pensar que se ela fizer esse ato extremo, aí sim as pessoas vão prestar atenção nela. Ela pode estar sentindo um desejo de vingança contra aquela dor que ela sente, contra ela mesma, contra o ambiente que não a compreende e julga que fazendo esse ato vai vingar-se de alguma maneira. Ela busca fugir de uma situação desagradável. Uma pessoa, como eu citei agora há pouco, que fez esse depoimento, esse desabafo comigo, ela pode. Ela não, na época, no momento, ela não demonstrou a ideação suicida. Mas essa situação desagradável pode levar alguém à ideação suicida. Ela busca ir para um lugar melhor. Ora, se esse ambiente que eu convivo não está bom, se eu sofro, quem sabe eu não vou para um lugar melhor. E por último, mas não menos importante, as pessoas que pensam em suicídio estão em busca de paz. O suicídio, ele não foi sempre tratado tão abertamente quanto hoje em dia é tratado. Se escondia muito. Existem culturas que não se permite o enterro, não se permite, vamos dizer assim, a veneração, a lembrança daqueles que cometem suicídio. Com o passar do tempo, as coisas mudaram, o conhecimento, a ciência melhorou, as pessoas se tornaram mais abertas ao conhecimento. E em vista dessa dificuldade de entendimento e dessa tradição, desse conservadorismo, muitos mitos foram criados a respeito do suicídio. Um deles, por exemplo, é
O que diz? O suicídio está no sangue, é hereditário. Não existe comprovação científica a respeito que confirma essa teoria, que confirma esse mito. O que pode existir é uma imitação. Numa família, por exemplo, quando alguém comete, no futuro alguém pode se espelhar e ir pelo mesmo caminho. Ou numa sociedade, numa comunidade. E quando foi publicado o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, eu não me lembro se no século XVIII ou XVII, um dos personagens ele cometia suicídio. O livro ele teve muito sucesso na época, até hoje é muito lido, né? É um clássico. Muitos jovens, após a publicação do livro, e mediante o sucesso que ele obteve, cometeram suicídio mais ou menos da mesma maneira que o personagem do livro. Mas por questão de imitação, vamos assim dizer. Mas não é algo hereditário, não está no sangue, essa questão do suicídio. Outro mito, a pessoa que fala em suicídio não se mata. Pode se matar, pode não. Não há comprovação também. Porque a pessoa está falando, que ela está tentando chamar a atenção, ela não vai cometer. Justamente por ela estar falando, pode ser um indicativo, acende-se um sinal amarelo. Mas não quer dizer exatamente que ela não vai cometer ou que vai cometer. A pessoa que se mata estava decidida a morrer. Não necessariamente. Lembra da ambivalência que eu falei? A pessoa que se mata, ela não quer morrer. Ela quer matar a dor que está sentindo. Quem já pensou em suicídio sempre poderá suicidar-se. Não. A trajetória da ideação suicida, ela pode ser interrompida em qualquer momento. Não significa que quem já pensou sempre poderá ocorrer. Pode ser que sim, pode ser que não. Ocorre mais com ricos do que com pobres. Não é verdade. Ocorre em qualquer faixa etária, ocorre em qualquer faixa econômica, socioeconômica. O que mais acontece é que as pessoas ricas ou famosas, ela têm uma reverberação, uma repercussão maior na mídia, principalmente em tempos modernos como esse, em que as mídias são muito facilitadas em relação a tempos anteriores, não é? Os candidatos ao suicídio são todos doentes mentais? Não. Os doentes mentais, eles têm uma probabilidade maior justamente por serem doentes mentais. Mas não quer dizer que todos sejam. Pessoas totalmente sãs, equilibradas, elas podem cometer o suicídio. O suicídio ocorre sempre sem aviso. O suicídio ele pode ocorrer sem aviso. Num momento de exasperação, numa loucura momentânea, pode ocorrer sem aviso. Mas o mais normal, o mais cotidiano, é haver no ambiente uma série de avisos que o indivíduo, que a criatura dá no decorrer da sua existência. Porque o suicídio, ele, por exemplo, ocorre de alguém perder um emprego e cometer suicídio. Ocorre de alguém perder um relacionamento, perder um ente querido e cometer o suicídio. Pode ser um ato extremo provocado justamente naquele momento, mas na maioria das vezes é um histórico de conflito emocional que vai aparecer, que vai findar com a ideação suicida ou com o suicídio naquele momento. Aquele momento extremo foi apenas a gota d'água. E falando em sinais de alerta, nós temos alguns sinais que podem dar uma espécie de aviso, né, acender a luz amarela, como eu falei, com aquele próximo que nós estamos convivendo. Por exemplo, adotar comportamento de risco, consumo de álcool ou drogas. O consumo de álcool ou drogas já é uma problemática que pode indicar um sinal de atenção. Mas se o indivíduo passa de uma hora para outra a consumir álcool ou drogas, é algo que tem que se prestar atenção. Porque, às vezes, a situação do indivíduo do consumo de álcool depende de cada um, por exemplo, né? Alguns consomem álcool, se sentem mais desenvoltos, mais eufóricos. Quando passa o efeito,
que vem aquela melancolia da abstinência, esse é o momento perigoso. Outro sinal de alerta: abandono de amigos ou atividades sociais. Né? A pessoa é expansiva, convive na sua comunidade, frequenta o colégio, frequenta o trabalho, e aos poucos ela começa a se trancar dentro de casa, começa a abandonar o convívio social. Também um sinal de alerta. Estado emoção, irritabilidade, melancolia. A pessoa é uma pessoa ágil, uma pessoa esperta, que desenvolve suas atividades e de uma hora para outra se torna irritadiça. Ou é uma pessoa muito desenvolta e de uma hora para outra se torna quieta, parada, deixa de fazer as suas atividades. Então esse alternar da personalidade da pessoa pode ser algo a chamar a atenção. Perda de interesse em atividades que antes sentia prazer. Se reunia toda quarta-feira com os amigos, ia jogar uma pelada, final de semana ia pescar, dar a sua pedalada e perdeu o gosto por isso, parou de fazer isso. Deixou de se reunir com os amigos para pedalar, deixou de se reunir com os amigos para jogar futebol, para o chá da tarde com as amigas, ou mesmo para pedalada, para futebol. Parou com isso. Então, um sinal que também pode indicar uma possível ideação suicida. Passa a apresentar, a entender a vida como uma vida cinza, né? A vida perde o colorido. E não conseguir assumir responsabilidades diárias. Para de fazer o trabalho escolar, começa a chegar atrasado no trabalho, não cuida mais do jardim que cuidava, os mínimos detalhes que tomava conta, deixa de fazer. Então, essa dificuldade de assumir essas responsabilidades também é uma alteração que pode estar acendendo um sinal de alerta. E dentre os sinais de alerta, existem algumas frases que, às vezes, aquele que está com ideação suicida pode proferir. Pode ser uma frase que não tem nenhum vigor emocional, mas, na repetição e combinando com esses sinais de alerta, uma frase pode demonstrar muita coisa. Por exemplo, eu não aguento mais. Eu não posso fazer nada, se sentindo impotente. Eu preferia estar morto. Os outros serão mais felizes sem mim. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Então, todas essas frases combinadas com outras atitudes, elas devem acender um sinal de alerta. A pessoa, quando fala essas frases, já está demonstrando uma baixa autoestima, uma mudança emocional. Na verdade, essas frases podem ser a dissimulação para um pedido de ajuda. Ela não tem coragem de falar do seu estado emocional, mas dá uma indireta. Precisamos prestar atenção. Muito bem. Dito tudo isso, numa situação de suspeita de ideação suicida, ou seja, eu convivo com os meus amigos, na minha família, comecei a verificar que um amigo deixou de comparecer na nossa reunião, ele não é mais expansivo, não faz mais piadas, chega atrasado. Quando vai, ele não leva algum material que precisa para a atividade que a gente combina. O que a gente pode fazer? Bom, o que fazer para ajudar então, né? Na identificação de alguém assim, a primeira coisa a fazer é criar proximidade. Como é que se cria proximidade com uma pessoa que tem alguma ideação suicida? Às vezes nós passamos 30, 20, 15 anos convivendo com uma pessoa e não somos próximos o suficiente, justamente por não sermos quem realmente somos, por fazer jogos e usar máscaras, por não termos a abertura para falar de nós mesmos, não é? Mas uma pessoa que demonstra ideação suicida, a primeira coisa a fazer é criar proximidade. Como que a gente faz isso? É uma coisa pessoal e individual de cada um e de cada relacionamento. Se meu filho se trancou no quarto e não quer vir jantar,
Não adianta, e eu estou preocupado com ele nesse nível, não adianta eu ir lá, chutar a porta e levar ele à força para a mesa de jantar. Bater lá, oferece o jantar, oferece uma água e se retira. O importante é estar próximo, no sentido físico e emocional. Físico como? Estar próximo. Se eu conheço uma pessoa que está com esse problema, está vivendo uma depressão, uma ansiedade, visita, procura estar perto. Se você entende que essa pessoa está com dificuldade emocional, esteja próximo para ouvir. Se a pessoa começar a conversar, sentir confiança em você, ouça sem fazer julgamentos. Porque quem está vivendo uma situação emocional complicada, se você julgar o que ela está pensando e sentindo, a autoestima baixa vai ficar mais baixa ainda. O julgamento não é bem-vindo nesse momento. Você deve encorajar a pessoa a procurar ajuda. Você conseguiu a proximidade, conseguiu a abertura, a confiança dela. Ela começa a expressar os seus sentimentos, a sua depressão, a sua angústia, indica ajuda. Ajuda profissional, psicólogo, o CVV, o UPV, o atendimento fraterno, atividades sociais. Mas essa maneira de indicar uma ajuda tem que ser muito discreta, de modo a não criar mais, não ferir mais suscetibilidades a quem já está bastante frágil, né? E o mais importante de tudo é permitir que a pessoa expresse seus sentimentos. Lembra que eu falei que nós só somos o que realmente somos quando expressamos os nossos sentimentos? Quando a pessoa começa a expressar os seus sentimentos, deixa ela falar. Estimule ela a falar. E uma maneira muito simples de estimular é repetindo o que ela está falando. Poxa, você está se sentindo magoada com seu esposo, porque ele lhe fez isso. Aí ela vai refletir e vai dizer, não, é realmente isso. Não, eu não estou magoada com ele porque ele fez isso. Eu estou magoada porque ele já vem numa sequência. Você deu a entender que você está prestando atenção nela, você não julgou e você não deu conselho. E a pessoa se sente estimulada porque alguém está lhe ouvindo, lhe dando atenção. O que não fazer numa situação dessa? Ter medo de falar sobre o assunto. Nós temos que falar, o assunto é sério. E se alguém expressa a ideação suicida, a gente deve conversar a respeito. Excluir todos aqueles mitos que eu acabei de citar e ouvir com honestidade o que a pessoa tem para dizer. Evitar criticar. Evitar dizer que está sem tempo. Então imagina, você está na sua casa, daí você dificilmente tem uma conversa mais próxima com o filho, com a esposa, com o irmão. Quando ele começa a falar dos seus sentimentos, você diz que está sem tempo. A pessoa deve se sentir um pouco mais desvalorizada ainda. Porque nós estamos falando de uma situação exatamente de crise emocional. Se nós conseguirmos levar todas essas dicas para o nosso relacionamento do dia a dia, sem ninguém estar com uma crise emocional, melhor. Mas quando alguém está falando, a pessoa não gostaria de ser criticada, você não pode dizer que está sem tempo, você não deve ignorar. Também não deve fazer comparações de como outras pessoas superaram. Ora, eu já estou vivendo uma situação difícil. Eu já estou me sentindo um lixo. Aí, com quem eu estou conversando, com quem eu estou tendo a coragem de falar sobre o meu sentimento, sobre o meu interior, aí com quem está me ouvindo diz, olha, mas veja, o Joãozinho fez isso e superou. Quer dizer, poxa, até o Joãozinho é melhor do que eu. Então, isso pode não funcionar. Temos que tomar cuidado com isso. Amigos, falar sobre as nossas angústias é um ótimo paliativo para quem sofre emocionalmente. Ele não é um tratamento, mas é algo que causa alívio emocional. É preciso falar sobre o que nos machuca, destampar a panela de pressão emocional. Aquilo que não expressamos
e a mente, não suportando a pressão do conteúdo, manifesta em forma de doença. É a chamada somatização. E nós sabemos, nós estudamos a ciência espírita, que o que pensamos e sentimos vai determinando, vai moldando a qualidade do meu perispírito. E ele se manifesta no corpo com doenças relacionadas. É preciso falar. Quando nós sabemos ouvir o nosso próximo, nós o estamos ajudando a ser ele mesmo. A outra pessoa, ela cria confiança e não precisa usar máscara. Se sente pleno, como pessoa, se sente aceito. Saber ouvir é uma arte e uma demonstração de humildade e de reconhecimento do valor da outra pessoa. Cada um de nós tem um modo de interpretar a vida com os nossos próprios óculos. Às vezes, o que nós queremos é que as outras pessoas vejam a vida usando nossos óculos, o que é possível. Do número 9, duas pessoas à beira. Um enxerga o 9 e o outro enxerga o 6. Ambos enxergam uma realidade conforme a situação que eles se encontram, conforme a experiência que eles têm. É impossível se colocar plenamente no lugar de outra pessoa. E quando alguém está vivendo crise emocional, é ainda mais difícil. Porque nós não aprendemos, nós não somos treinados para ouvir. Nós somos treinados para responder. Porque ontem eu conheci a cachoeira do Rio dos Parques. Mas eu conheci do Rio Bonito. Quer dizer, nem ouviu o que a outra pessoa falou. Nossa, eu estou num relacionamento agora e está muito difícil. Você não viu o meu relacionamento. Quer dizer, nós temos dificuldade de ouvir. Nós ouvimos para dar uma resposta. Nós dificilmente ouvimos para compreender. Saber ouvir é uma arte. E qual é a técnica resumida do saber ouvir? Como que eu posso ajudar uma pessoa, dito tudo isso que eu falei, de uma maneira simples? É ouvir com empatia, demonstrando atitude de confiança na pessoa. Porque cada um carrega dentro de si o dom de ser capaz de ser feliz. O meu filho que não vai bem com as notas na escola, ele carrega dentro de si o dom de ser capaz e de ser feliz. Eu preciso compreender as dificuldades dele. Obviamente que a relação de um pai e filho, de uma esposa, tem lá as suas sutilezas, as suas particularidades, que não cabem numa exposição como essa. Mas é preciso deixar florescer a identidade individual de cada um, para que a pessoa se sinta plena. Ouvir com empatia é demonstrar atitude de respeito, pois cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Quando eu coloco as minhas posições, as minhas ideias e não deixo uma pessoa falar, eu estou sendo desrespeitoso, eu estou dizendo, figuradamente, que aquilo que eu falo, aquilo que eu penso é mais importante. E não é. Lembram do 6 e do 9? Ouvir com empatia é aceitar. Nós não precisamos concordar. Nós precisamos aceitar. Nós podemos dialogar, refletir, colocar pontos diferentes. Pois é esse diálogo que faz as ideias mudarem, as ideias evoluírem, as emoções evoluírem. Mas eu não posso impor. Muito menos numa situação de crise emocional. Eu preciso demonstrar, ouvir com empatia, demonstrando compreensão. Compreensão é muito mais que entender. Compreensão é entender tentando calçar o sapato do outro. O que
também não é fácil. Pois compreensão significa que nós precisamos aprender a não tentar convencer ninguém, principalmente numa situação de crise emocional. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, uma tentativa de colonização do outro. Colonização, esse termo mais antigo, quando uma cultura externa vem para uma localidade e tenta impor a sua cultura. E é isso que nós fazemos quando agressivamente, numa comunicação violenta, nós tentamos impor o nosso ponto de vista. Então, ouvir com empatia é demonstrar confiança no outro, respeito, aceitação e compreensão. Uma pessoa que está em crise emocional, se nós fizermos isso naquele momento, nós podemos obstar uma ideação suicida, e esse que é o trabalho do Neoprovida e do CVV. A ideia do CVV foi criada justamente para isso, naquele último momento derradeiro, a pessoa ter para conversar, para desabafar. E com isso se conseguiu efeitos altamente positivos com relação a obstar as ideações suicidas. Eu lembro que o saber ouvir, ele vem de uma ciência da psicologia. Parece palavras muito simples, mas que são ideias muito simples, mas que se aplicadas no dia a dia, trarão um efeito surpreendente, inclusive para os relacionamentos. Muito bem. E qual a ligação do saber ouvir com empatia? O saber ouvir é um exercício de humildade, ou melhor, é um ato de humildar-se, de dar valor a outra pessoa aceitando-a como ela é, sem tentar impor a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas. Isso ofende. Nós vivemos sob a lei de sociedade para pôr à prova, experienciar a nossa aprendizagem a respeito de nossa evolução moral. E a relação com o outro é a pedra de toque dessa evolução. Como alguém já disse, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. No sentido de que quando eu procuro eliminar o meu ego doentio, o meu egoísmo, na direção do outro, eu descubro a centelha divina em meu interior. Eu encontro o meu verdadeiro eu, consciente, livre, moral e feliz. Portanto, meus amigos, saber ouvir o nosso próximo, qualquer próximo que seja, diga-se de passagem, ele tem dupla utilidade. Permite que a pessoa seja ela mesma, desafogando as suas angústias, sarando-a emocionalmente, e ainda me permite exercer a humildade que, junto com a caridade, são os fundamentos do caminho, da verdade e da vida que Jesus veio recordar e enfatizar. A ideação suicida é uma questão multifacetada tratada pela ciência, de forma multidisciplinar. Não é, portanto, uma questão de solução fácil. Onde está o consolo para nós da doutrina espírita? Ela está no conhecimento das leis divinas. Para os estudiosos da filosofia e da ciência espírita, a confiança no futuro dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Palavras de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Porque quem entende e estuda a filosofia sabe que a única fatalidade nos imposta pelas leis divinas é o progresso moral, é a felicidade, é a proximidade da perfeição. Por mais tortuoso que seja o nosso caminho, nós chegaremos lá.
Então, no momento que nós estamos vivendo angustiado por um ente querido, ou eu estou angustiado pela situação ambiental em que eu convivo, lembremos da doutrina da justiça e da misericórdia divina, traduzidas nas suas leis, que nos impõe que de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos lá. Tão reto será o caminho, quão mais aplicados nós sejamos no entendimento e na execução no nosso dia a dia dessas leis. Por hoje é só, meus queridos. Se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem. E no dia 1º de outubro nós estaremos disponíveis para o atendimento. Obrigado a todos pela reunião comigo, pela presença. Espero que minhas poucas reflexões possam surtir efeitos positivos na vida de todos. Paz e bem.